Oi, aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Deus é tremendo e a sua misericórdia dura para sempre, e a sua graça nos alcançou. Por isso estamos aqui, para ministrar a palavra dele, a palavra do Senhor, que seja liberada conforme a direção do Espírito de Deus para nossas vidas nesse dia. E nesse dia, eu quero ministrar, quero compartilhar aquilo que está no meu coração, para que faz uma relação com os tempos que nós estamos vivendo hoje, nesses tempos de hoje, no meio de uma pandemia, E uma coisa eu fiquei pensando essa semana, e eu observei algumas coisas que nós ainda não conseguimos mensurar como vão ser, no tamanho, extensão dessas coisas, mas nós já conseguimos identificar algumas coisas que estão já acontecendo, que irão marcar essa geração que está vivendo essa pandemia. O que eu já estou identificando? Que essa geração que está vivenciando essa pandemia é uma geração que está sendo marcada por perdas. Pessoas estão sendo marcadas por perdas em relação às questões, sim, naturais, materiais. Alguns estão tendo suas perdas em relação à sua parte econômica, à sua parte financeira, à sua parte profissional, mas as pessoas começaram a ter suas perdas em relação às pessoas. As pessoas começaram a ser impactadas com essas perdas, e eu fiquei impressionado, que eu vi essa semana que teve uma pessoa que perdeu o pai num dia, o irmão, o tio 2 dias depois, e essa pessoa veio a falecer 5 dias depois, tudo com a Covid. Pessoas estão tendo perdas. Essa semana também falei com uma pessoa que ela perdeu uma sobrinha, e a pessoa estava sem noção da vida. Ela falou: olha, eu estou meio perdida, eu estou meio aérea. A menina era uma menina nova, jovem, e se foi com a Covid. Então essa geração está sendo marcada por perdas, está sendo marcada por lutos, por luto. Talvez muitos de nós que estamos aqui hoje ouvindo isso, já conhecem alguém que faleceu com Covid, ou que alguém próximo, ou alguém que você já ouviu que conhecia. É uma geração que está começando a ser marcada de uma forma muito forte com o luto. Essa geração está sendo marcada também pelas incertezas. Se tem uma coisa que hoje ninguém pode dizer com absoluta tranquilidade e certeza, é: como será o seu amanhã? A palavra de Deus diz que o dia de amanhã nós não sabemos, e cada dia tem seu próprio mal. A palavra está se cumprindo de uma forma muito literal, de uma forma muito escancarada. Muito escancarada. Nós estamos vivendo uma geração que tem certezas de como vai ser o amanhã, o futuro. Uma geração que está sendo também muito marcada pelo medo. Como eu tenho conversado com pessoas que têm sido tomadas pelo medo, pelo pânico, pelo desespero. Essa geração está sendo muito fortemente marcada pelo medo. Mas tem um detalhe que é muito importante, e que se nós não compreendermos isso, a resposta para tudo isso vai acabar se perdendo também nessa geração. Por quê? Porque a igreja é a única capaz de trazer bálsamo para essa geração. A igreja é a única capaz de trazer bálsamo para essa geração que está sendo violentamente marcada por essas mazelas. Somente a igreja do Senhor, a noiva de Cristo, somente nós, os remidos, os salvos, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, somente nós, pela direção do Espírito de Deus, através da palavra do Senhor, temos uma palavra de vida. Nós temos bálsamo para passar nas feridas dessa geração. É por isso que nós temos que discernir isso, entender isso, compreender isso. E é por isso que a igreja não pode se esconder no meio de uma pandemia. É por isso que a igreja não pode se acavernar no meio de uma pandemia. Porque a criação está gemendo, aguardando pela manifestação dos filhos de Deus. Porque eles carregam com eles um bálsamo. E as pessoas estão necessitadas desse bálsamo.
esse bálsamo que traz cura, que traz vida, nós portamos em nós, pela fé, pela fé, pela fé. Não porque nós somos mais ou melhores que qualquer um, não, porque nós e nós mesmos não somos nada, mas é pelo Espírito que habita em nós, pelo Jesus que nos salvou, que nós servimos, é pelo Deus que nós proclamamos, adoramos e nos entregamos, é Ele que faz através de nós. Nós apenas somos instrumentos para que isso aconteça, e nós somos apenas um vaso, somos apenas vaso, e o vaso sem nada, vaso vazio não vale nada, nada, nenhuma serventia tem. Nós somos apenas um vaso, um instrumento. Mas se esse instrumento se esconder, se acavernar, se colocar em um lugar oculto, como o bálsamo chegará a essa geração? Não há como. Por isso nós temos que ter esse entendimento, esse discernimento, compreender essas coisas. Por isso que nós temos que cada vez mais negar a nós mesmos, não olharmos para o nosso interesse, para o nosso umbigo, e entendermos que em Deus nós temos que uma obra, uma missão, um chamado, uma vocação. E eu quero convidar você a ler comigo Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 21, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 21, a partir do verso 7, versículo 7, a partir do versículo 7, Lucas, aqui é uma passagem onde há uma conversa, os discípulos fazem uma indagação, uma pergunta a Jesus, e Jesus expõe para eles uma verdade, uma revelação, e aqui no verso 7 diz assim, perguntaram-lhe, mestre, quando sucederá isto? Por quê? Eles estavam tratando aqui de algo aqui no contexto sobre a destruição do templo. Jesus tinha falado que o templo ia ser destruído. Eles não entenderam muito bem o que era essa destruição. Eles estavam achando que aquilo era uma mensagem natural. Essa destruição ia ser simplesmente natural, mas existia uma mensagem. Eles não entenderam bem. Aí eles foram perguntar para Jesus, mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Olha o que Jesus responde. Respondeu ele, vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e também chegou a hora, não os sigais. Quando ouvides falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós, e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando à presença dos reis e governadores por causa do meu nome. Verso 19, pulando para o verso 19. E na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. E na vossa perseverança ganhareis a vossa alma. No verso 18, vamos ler o 18. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. E na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Essa aqui é a passagem que Jesus trata sobre o princípio das dores. Princípio das dores. Pensa um negocinho que até então, antes de um negócio chamado pandemia, era raríssimo de ser pregado numa igreja. Falar sobre dores. Porque na verdade a gente queria ouvir sobre prosperidade, sobre vitória. Tinha a campanha da vitória, 7 semanas da vitória.
a bênção, a prosperidade, alcançar, ganhar o carro novo, a mansão, a empresa restaurada. Eu não vou mais ser empregado, eu quero ser chefe. Uau, blá, blá, blá. A gente foi sendo enfadado dessa conversa. Não que Deus não nos abençoa, não que nós não somos um povo abençoado, não que a graça dele não seja sobre nós, não que o favor de Deus não seja sobre nós. Claro que está. Nós somos um povo abençoado. Mas nosso propósito não é buscar tais coisas. Essas coisas têm que ser uma consequência da nossa vida com Ele, não a nossa busca. E pregar sobre princípio, olha o que ele fala, princípio das dores. Haverá dor. Não tem como fugir. Nós vamos ter que enfrentar. Aqui, ele fala aqui, como nós lemos no verso 8, ele diz assim, não, quando vocês começarem a ouvir essas coisas, sobre guerras, evoluções, quando vocês começarem a ouvir essas coisas, olha o que ele diz, não fiquem assustados. Por que Jesus diz isso? Primeira coisa, é importante a gente entender, se ele está falando que não é para ficar assustado, é porque naturalmente o que vai acontecer nos assusta. Naturalmente não é legal. Mas ele fala, não fiquem assustados. E ele fala mais aqui, pois é necessário, precisa, tipo, o que Jesus está falando? Isso precisa acontecer. Primeiro essas coisas precisam acontecer, mas ele fala, ainda não é o fim, ainda não será o fim, ainda não é o fim, está apontando para o fim, o fim vai chegar, mas ainda não é o fim. Tem alguns equivocadamente achando que Jesus vai voltar já muito em breve, ainda não. Mas como que você sabe? Simples, pelos sinais, pelo entendimento. A igreja não está preparada ainda, ele vai vir buscar uma noiva preparada, arrumada, adornada, limpa. A noiva não está assim ainda, então ele ainda não vai chegar, e ainda é o princípio, é o começo, princípio das dores. Você entendeu? Princípio das dores. Como nós lemos no verso 19, e na vossa perseverança, nós precisaremos perseverar, para ganhar vossas almas. Mas eu quero aqui só falar sobre essa palavra, não fiquem assustados. Outra tradução não fala, não fique atemorizado. Essa palavra no original significa aterrorizar, significa susto, assustar-se, greve de pânico, significa propriamente uma vibração. É como quando alguém foge para um comportamento irreal e irracional. Isso que significa essa palavra aqui, assustados. Não fiquem assustados. Essa palavra assustados no original significa isso. Pânico, susto, aterrorizar, é uma vibração, é como alguém que foge, ele está fugindo para um comportamento, ele está tendo um comportamento que é irreal e irracional. Quando as pessoas se permitem se tomar pelo medo, pela angústia, pelo assustado, pelo ficar assustado com essas coisas, o comportamento mental dessa pessoa é como ela estivesse fugindo da realidade, fugindo da racionalidade. Ela se perde no seu raciocínio, no seu pensamento. Ela fica perdida, ela entra em pânico. E algumas sim, mesmo crentes, entram em síndrome de pânico, entram em depressão, várias situações, doenças mentais. Jesus falou assim, não fiquem assustados, não permitam que essas coisas tomem o coração, a mente de vocês. Não permitam, porque fiquem tranquilos, isso ainda, vocês vão passar por isso, mas, como nós lemos, nenhum fio de cabelo, se você permanecer firme em fé, nenhum fio de cabelo vai cair. Essa palavra também significa ser provocado por medos agitados, fazendo com que alguém se torne psicologicamente separado da realidade. Isso significa essa palavra no original. A pessoa fica psicologicamente separado, apartado da verdade, da realidade. Ela fica maluca. Eu vou dar um exemplo simples, natural, para você compreender um pouco. É a mesma coisa uma pessoa que tem pânico, desespero, entra em angústia, dá um
na mente da pessoa quando uma pessoa vê uma barata, por exemplo. Se você for pensar, raciocinar, se você for... Gente, a barata é desse tamanho. A pessoa é muito maior que a barata. A pessoa é muito mais forte que a barata. A barata tem medo dela. Não é racional, não é natural, não é compreensível que a pessoa entre em pânico por causa de uma barata. Eu estou dando um exemplo natural, simples, para te compreender o que acaba acontecendo com uma pessoa dessa, que se depara com uma condição dessa de pandemia, de rumores de guerras, de revoluções, de fome, e se assusta. Ela fica na mesma condição de uma pessoa dessa que entra simplesmente em pânico com uma barata. Então, o que nós precisamos compreender? Essa não é a postura que nós, os filhos de Deus, temos que ter. Jesus disse para nós, Ele nos deu uma direção, uma ordenança: não fiquem assustados. Não fiquem assustados. E Ele diz mais: é necessário que essas coisas aconteçam. Isso precisa acontecer. Para que o propósito se cumpra, para que o plano de Deus se cumpra, isso precisa acontecer. A humanidade precisa tomar esse choque, esse abalo. E por que nós não podemos também ser abalados com isso, ficar assustados com isso? Porque nós somos aqueles que iremos levar a palavra, a cura, a restauração para aqueles que estiverem assolados por esses maus, por esses males. Mas se nós também formos afligidos, acabou. Cadê a resposta? Porque a igreja é a resposta no meio do caos. Deus levantou o povo dele para ser a resposta no meio do caos. Lembra de Noé? Estava tudo muito bem, nunca choveu. E o cara, o malucão, segundo os olhos naturais daquele povo, o que esse cara está fazendo, cara? O que é isso que está construindo aí? É uma barca? O que é barca? Para quê? Onde vou colocar isso aí? Como funciona? Esse cara é maluco. E lá Noé, em obediência a Deus, todos ele ia lá fazendo. Anos, ninguém entendia nada. Mas o dia que veio o dilúvio, todo mundo negou, refutou e zombou dele. Mas porque ele permaneceu firme em obediência, ele entra, ele e a família dele é salvo. É como se nós estivéssemos construindo uma barca no meio do deserto. E as pessoas zombando. Olha lá, esse cara é maluco. Esse cara é maluco, velho. Então nós precisamos compreender que nós precisamos ter esse tipo de postura. Eu quero ressaltar, porque até para encaixar muito fortemente nesse contexto de hoje que nós estamos vivendo, o verso 11 que nós lemos, porque ele fala assim: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Isso que está acontecendo, Jesus já tinha falado há mais de 2000 anos atrás. Não é nada novo. Jesus já havia dito que isso iria acontecer. E o detalhe aqui, que é uma conexão, ele fala epidemias e fome, uma coisa é conexa com a outra. Porque toda vez que vem uma epidemia, é evidente que acaba acontecendo o seguinte: as epidemias acabam gerando fome, porque o sistema econômico e governamental entra em colapso. Porque no meio de uma pandemia, a força de trabalho se perde. Nós estamos vivendo isso. Lockdown, fecha tudo, para de trabalhar, para de funcionar, a economia para de girar. Então, no meio de uma epidemia, gera fome, é uma consequência natural da epidemia, porque o sistema econômico que é forjado, que é balizado, que é fundamentado por Mamon, ele entra em colapso, junto com o sistema governamental. Olhem para os nossos governantes como eles estão perdidos. Eles não sabem para onde vão. Um quer ir para cá, outro quer ir para lá, outro para cá, ninguém sabe bem ao certo o que faz. O sistema começa a entrar em colapso.
As epidemias, as pandemias, elas dizem mais sobre nós mesmos do que da doença em si. Essa epidemia está falando mais, essa pandemia está dizendo mais sobre nós do que sobre ela mesma. Sobre quem nós somos de verdade, o que nós efetivamente nos importamos, o que é que nós efetivamente damos valor, o que estava efetivamente nos sustentando. Essa pandemia está falando muito mais de nós do que da doença em si. Ela está revelando corações, revelando pensamentos, revelando como as pessoas pensam. Aí a pandemia está escancarando muita coisa, está expondo muitos sistemas, está expondo muitos pensamentos, está estruturando muitas coisas que estavam balizadas, fincadas, formadas sobre areia, não na rocha. Isso tudo são sinais de que o mundo são sinais que o mundo está caminhando para o fim. O mundo está caminhando para o fim. Ainda não é o fim, mas o mundo é um sinal que o mundo está caminhando para o fim. É um sinal de que o fim virá. Porque tem gente que não acredita que isso vai acontecer. Tem gente que acredita que Jesus nem existe, ou que existiu era um mero profeta. Ninguém acredita que Jesus vai vir pela segunda vez, que o mundo... Ninguém acredita, mas são sinais, porque o dia que acontecer, quando Jesus voltar, quando Jesus voltar, ninguém vai poder dizer, você não me avisou. Porque os sinais estão sendo escancarados. Isso é um sinal de que o fim virá. Ainda não é o fim, ele falou, mas é um sinal. O fim virá. O fim virá. Jesus disse, essas coisas são o princípio das dores. Das dores, não da fartura, não da prosperidade, não da abundância. Não que nós não podemos desfrutar dessas coisas. Podemos até desfrutar, mas uma coisa é certa: os filhos de Deus que estão firmes em Cristo Jesus não irão passar necessidade. O pão de cada dia não vai faltar para aqueles que creem em Deus. Aqueles que estão firmes em Cristo Jesus, esses não vão passar necessidade. Talvez não vão viver um tempo de abundância, mas necessidade não passa. Um justo não vai mendigar o pão. Não vai. O justo não vai mendigar o pão. E sabe uma coisa também que eu descobri? Que as pessoas estão descobrindo que elas estavam vivendo no mundo maravilhoso do nada. O mundo maravilhoso do nada era o que nós estávamos vivendo antes de uma pandemia, e ninguém entendia isso, porque nós estávamos dando valor a coisas que na verdade não são nada. Não são nada. Pessoas se valorizando o vestido que usa, o sapato que tem, o carro se é do ano, se não é do ano. As pessoas estavam valorizando quantos likes existiam nas redes sociais. Agora uma coisa bem certa, né? Uma coisa bem certa. Uma pandemia também começa a revelar algumas coisas, que nós precisamos mais de pessoas entregues para ajudar o próximo do que de youtubers, por exemplo, de influencers digitais. Precisamos mais de médicos, nós precisamos de pessoas que estão dispostas a ajudar os outros, enfermeiros. Nós precisamos de servos de Deus, ministros de Deus. Nós precisamos de pessoas para servir o próximo. Nós identificamos que nós estávamos potencializando coisas que na verdade valor nenhum tem. Cadê? O que nos sustenta com essas coisas? Cadê os youtubers? Estão trazendo o que para hoje? Nada, zero. Era meros entretenimentos. O mundo maravilhoso do nada era o que a sociedade está vivendo. Valorizando coisas que para Deus não era nada. Essas coisas que nós valorizávamos antes de uma pandemia, e alguns ainda continuam valorizando, infelizmente, o que tem te ajudado no meio de uma pandemia? Essas coisas são provas de que Jesus vai vir. Jesus vai vir. É o verso 27 do capítulo 21 de Lucas, que nós lemos o capítulo 21. Vamos ver o verso 27. Lá ele trata sobre as coisas que vão acontecer, vai falando. Ele fala, então... Esse então é tremendo. Então,
se verá o Filho do Homem, vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ele vai vir. Ele vai vir. Ele vai vir. Por que essas coisas acontecem? Muitos questionam também num momento como esse. Por que essas coisas acabam acontecendo? Porque lá atrás, Adão errou, Adão pecou. E a consequência do pecado de Adão, Deus disse que maldita é a terra por causa de Adão. Isso é uma consequência do pecado do homem. Isso é uma consequência do pecado de Adão. Isso está lá em Gênesis capítulo 3, Gênesis capítulo 5. É uma consequência do pecado de Adão. E nós todos fomos gerados em Adão. Nós já ministramos isso aqui já outra vez. Hoje eu não quero muito entrar nesse contexto aqui, porque a gente não se perca no processo. Mas todos nós somos filhos de Adão. Então por que essa coisa acontece sobre a terra? Porque maldita é a terra por causa do homem. A terra era abençoada. Não existia doença. Não existia nada de mal. Para vocês terem ideia, o homem e a mulher, eles não precisavam de roupa. Porque eles não passavam frio, não passavam calor. Nada. A terra não tinha nenhuma maldição. A terra era muito boa em todas as coisas. Era abundante em comida, abundante em tudo. Aí o homem peca, aí a consequência do pecado do homem maldita será a terra por sua causa, Adão. Então nós estamos vivenciando a consequência do pecado de Adão, mas aqueles que são nascidos de novo, aqueles que estão em Cristo Jesus, eles não são mais da descendência de Adão no mundo na questão espiritual, porque morreram e ressuscitaram em Cristo Jesus. A nossa terra não é essa mais. Nós somos peregrinos, a Bíblia diz aqui, nós só somos peregrinos. Nós só somos peregrinos. Esse lugar não é nosso. Nós somos cidadãos do céu. Por isso que nós temos que trazer o que é do céu para a terra. A terra está amaldiçoada, a terra está passando males, a terra está sendo assolada. O que nós temos que fazer como filhos de Deus? Pegar aquilo que é do céu e trazer para o povo. Trazer a salvação, trazer a solução, trazer a cura, trazer uma palavra de vida. Essas coisas apontam como o ser humano é frágil. O ser humano estava muito cheio dele mesmo, muito cheio de si, o ego, o eu, estava muito forte, ainda continua forte. Basta você dar uma sapeada nas redes sociais, como o eu do homem, do ser humano está forte, ainda está continuando forte. Tomou um tranco, está tomando um tranco, mas tem muitos ainda que estão resistindo com o seu eu. Não querem abrir mão de jeito nenhum da sua vontade, do seu querer, do seu desejo. Mas isso tudo está apontando como o ser humano é frágil. Em poucos dias, há um ano atrás, o mundo para. Março de 2020, o mundo parou. Não importa, não importou e não está importando se a pessoa era rica, se era pobre. Se ela era branca ou se ela era negra. Se classe social que ela era, se ela tinha estudo ou não tinha estudo. O que acabou acontecendo é que o mundo parou. Todos foram atingidos, independente da condição social, da condição econômica, de qualquer condição da pessoa. Todos foram atingidos. Um vírus, uma coisa simples, algo que a gente não consegue nem ver. Algo que nós não conseguimos ver com nossos olhos naturais. Causou um transtorno mundial. Isso aponta para a fragilidade humana. Como o ser humano, naturalmente dizendo, é frágil. Muito frágil. Mas nós achamos que nós somos top da galáxia. Nós achamos que nós somos os top, o melhor. Nós somos... então a gente quer ficar relutando, estabelecendo nosso desejo. A gente é resistente, a gente gosta de apontar o outro, a falha do outro, que julga, condena, se posiciona, quer fazer o que quer, a força do seu desejo, do seu querer. Se a pandemia ainda não quebrou você, no sentido de quebrar o teu coração, filho, você está esperando o quê? A consequência é pior. Essas coisas precisavam vir, e quando vem essas coisas, um dos propósitos que quando isso vem é que traz temor para o coração humano. Algumas pessoas identificam essas coisas, isso traz temor.
É para demonstrar que o homem não controla as coisas. As coisas ainda e sempre serão e estarão debaixo do controle de Deus. É Deus que controla todas as coisas. Deus. Não, o ser humano não controla o destino dele, não controla o dia dele, a vida dele. Isso veio também para quebrar um coração de pedra. Tinha muita gente, ainda tem muita gente com coração endurecido, coração de pedra, coração resistente, coração que não deixa penetrar a água da palavra, não deixa penetrar a vida de Deus, coração de pedra. Isso também está vindo para demonstrar que Deus está acima de tudo, de todos, de qualquer situação. Deus é Deus e continua sendo Deus, e não vai mudar isso, porque nosso Deus é vivo, é poderoso. Agora, uma coisa que nós precisamos entender, nós que somos os filhos dele, nós que somos a igreja do Deus vivo, que quando nós temos um entendimento de Deus, quando nós compreendemos as coisas de Deus, o entendimento de Deus no meio da crise, no meio do caos, o entendimento traz paz. O entendimento de Deus, o entendimento no meio de uma crise, no meio de um caos, quando nós temos entendimento do que está acontecendo, entendimento como que Deus, quem Deus é, entendimento como Deus age, isso nos traz paz. Entendimento traz paz. Se você entender no seu coração como Deus age e quem Ele é, isso vai te trazer paz. Quando é roubado a nossa paz? Quando nós colocamos em dúvida essas coisas. Nós pomos em dúvida até se Deus existe. Muitos colocam às vezes em dúvida essa hora. Será que existe mesmo? Mas o entendimento, no meio de uma crise, no meio de um caos, traz paz. E uma coisa que a gente precisa entender também no mundo espiritual, que existe uma guerra espiritual. Existe uma coisa acontecendo no mundo espiritual muito mais profunda do que nós podemos pensar e imaginar. E não é porque não está acontecendo aqui, nós não estamos vendo com nossos olhos naturais, que significa que não está acontecendo no mundo natural. Não é porque meus olhos naturais não veem, que significa que não está acontecendo. Talvez eu não estou tendo um entendimento, discernimento das coisas, mas isso não significa que Deus não está fazendo. Deus está fazendo muita coisa. Muita coisa. Nesses momentos, o ambiente de caos também leva o homem a meditar sobre a vida, leva o homem a meditar sobre a morte, e muitos nesse processo são levados ao arrependimento, porque eles começam a ter uma compreensão de que não era bem assim do jeito que eles achavam, não. E eles começam a pensar sobre a vida, sobre a morte, e aí alguns começam a entrar nesse processo, e aí a palavra de Deus é liberada para o coração dessa pessoa, e aí isso gera arrependimento, ele é levado ao arrependimento. Agora tem um detalhe: como os tais irão se arrepender se não há quem pregue? Se a igreja está se escondendo, se a igreja está em isolamento social, como? A Bíblia fala em Romanos capítulo 10, a partir do verso 13 assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele continua, verso 14: como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Se estamos escondidos, se estamos isolados, se estamos acavernados, como iremos pregar? Como iremos levar salvação para esses que estão esperando isso? E aqui que fique muito claro, não estou falando sobre imprudência, sobre não estou nem aí, negando doença. Existe sim a doença é ruim, é do mal o negócio, está matando gente. Mas isso não nos dá o direito de nos escondermos no processo.
Porque eu vou ler de novo, como porém invocarão aquele que não creram, e como crerão naquele que nada ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados. Como? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Qual que é o processo que nós temos que fazer aqui? Nós temos que ser orientados pela palavra. A palavra tem que ser a nossa bússola, a palavra tem que ser o nosso farol, a palavra tem que ser o nosso direcionamento de vida. E em Filipenses capítulo 4, a partir do verso 6, Filipenses 4, a partir do verso 6, fala assim: olha aqui, não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam, e orem sempre, com o coração agradecido. E olha o verso 7, e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Finalmente, irmãos aqui é igreja. Finalmente, irmãos, olha aqui a orientação para nós: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se há algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Cara, isso aqui é uma garantia tremenda. É uma garantia para aqueles que são filhos. É uma garantia para a igreja. Olha que garantia que Deus dá para nós aqui, quando nós agimos da forma correta. Porque ele começa aqui no verso 6 dizendo assim: não se preocupem com nada. Nas suas orações peçam tudo o que vocês precisam, não o que vocês querem. O que vocês precisam, não o que vocês querem. Com o coração agradecido. E ele fala assim: porque a paz de Deus, que ninguém consegue entender, não dá para explicar. Sabe o que essa paz vai fazer? A Bíblia fala que ela guardará o coração e a mente da gente. Essa palavra, não se preocupem com nada, essa palavra não se preocupar, em outras traduções fala não andeis ansiosos. Em outras traduções coloca não andeis ansiosos, não se preocupem, não andeis ansiosos. Essa palavra no original é um verbo antigo para preocupação e ansiedade. É um verbo grego antigo, que ele é usado para preocupação e ansiedade. É literalmente para ser dividido. A pessoa é distraída. É como se tivesse sido, ele está dividido, ele está distraído, ele está perdido. Ele é sempre usado, ele sempre no Novo Testamento ele foi usado no sentido negativo, ruim. Ela não se preocupe, não se fica ansioso. Quando a gente fica ansioso e preocupado, a gente se perde, a gente fica dividido, a gente fica distraído. Ao invés de a gente entender qual que é o caminho, a gente se perde, a gente se distrai no processo. A ansiedade e a preocupação faz isso, ela nos rouba a direção. Ansiedade e preocupação, elas nos roubam a direção. A gente se perde. Essa palavra guardará, que a paz de Deus guardará o nosso coração e a nossa mente, no original, essa palavra é uma figura como se fosse um sentinela, um soldado. Ele como se fosse, essa palavra significa como se fosse um sentinela, um soldado guardando, protegendo. Um soldado armado que ele está guardando um forte, que ele está guardando ali a entrada, ele está guardando a entrada. É como se fosse, antigamente, a figura traz isso, como antigamente os fortes eram guardados por sentinelas e soldados. Eles ficavam guardando a entrada, para que o inimigo, nada de errado entrasse. Ele ficava posto ali, guardando, sentinela, atento.
quando eu faço isso que a palavra diz aqui, quando eu não me preocupo, quando eu não fico ansioso, confio em Deus, a Bíblia diz que a paz vai me guardar. Sabe o que ela vai fazer? É como se fosse um soldado, a paz é como se fosse um sentinela, guardando a minha mente, me protegendo de todo mal. Está atento ali, ó, me protegendo, me guardando e me protegendo. A paz faz isso. Aí nada ruim entra, porque a paz não permite. Ela age como um soldado, um sentinela. Ele não deixa, está protegendo, está guardando. Ela guarda, ela protege. A paz de Deus faz isso. Então, se nós fizermos o que nós devemos fazer, o que nós devemos fazer? Orar, pensar nas coisas certas, que ele diz aqui, e praticarmos as coisas certas, como está dito aqui também em Filipenses, o próprio Deus da paz estará com a gente. Porque ele diz aqui, no final do versículo 9, e o Deus da paz estará com vocês. Você precisa de mais alguma coisa? Você está precisando de mais alguma coisinha? Eu e Deus somos a maioria, filhote. Não preciso de mais nada. Se Deus vai estar comigo, uau! Em 1 Pedro, no capítulo 5, no verso 7, fala assim, 1 Pedro 5, 7. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Em outra tradução fala assim, entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois ele cuida de vocês. Tanto essa palavra lançar como entregar, são ações que são nossas, são ações imperativas, cabem a nós. Não é o anjo que faz por mim, não é minha esposa que faz por mim, não é meu pai que faz por mim, não é Deus que faz por mim, sou eu que faço. Eu lanço, eu entrego a Ele, todas, sem exceção. Por quê? Porque Ele cuida de nós. Ele cuida. Que proteção maior você quer do que essa? No meio de uma pandemia, que proteção maior você quer do que Ele cuidando de você? Não existe proteção maior, nem equiparada, nem próxima, nada se compara com o cuidado de Deus conosco. Agora, se eu fico preocupado, se eu fico ansioso, sabe o que eu estou dizendo indiretamente para Deus? Eu não confio em você. É a mesma coisa que eu estivesse falando assim, eu não confio em você não. Acho que você não tem força, acho que você não tem poder, nem sei se você existe. Que quando eu permito que preocupações e ansiedades tomam conta do meu coração e vivo em função delas, é a mesma coisa que está dizendo isso para Deus. E aí, Ele não cuida de mim. Quem está tomando conta de você é a ansiedade e a preocupação. Aí, meu amigo, vá para a luta você. Essa palavra ansioso, aqui que nós lemos aqui em 1 Pedro, é a mesma situação lá do que nós falamos, é a palavra dividido. A sua mente fica dividida. Um ansioso, ele tem a mente dividida, ele fica em dúvida, não sabe o que faz, ele é ansioso. Toda vez que a gente está nesse processo, a gente está perdido. A gente não sabe o que faz. E eu vou repetir, ansiedade e preocupação nos rouba a direção. Isso é uma revelação de Deus. Ansiedade e preocupação nos rouba a direção de Deus. E a proteção dele, cuidado dele, nos rouba. Nos tira debaixo de uma proteção de Deus. Nós saímos debaixo dessa proteção de Deus. Agora tem um detalhe. Aqui é um imperativo, é uma ordem. E se é uma ordem, não andeis ansiosos. Se é uma ordem, é uma ordem. Não é uma opcional, não é uma coisa opcional, faz se você quer. Não, ele está te dando uma direção, uma ordem. Não andeis ansiosos. E se é uma ordem, e se eu desobedeço essa ordem, eu permito ansiedade, eu permito preocupação, eu vim em função dessas coisas, eu estou desobedecendo. Desobedecendo quem?
A palavra. Desobedecendo quem? A Deus. E se eu desobedeço, significa que eu estou errando, que eu estou pecando, que eu estou agindo em incredulidade, que eu estou agindo com falta de confiança. Pecado. Eu estou cada vez mais me afastando de Deus. Eu não confio nele. Quando eu deixo que essa coisa tome meu coração, eu não confio em Deus. O que nós temos que fazer? Irmão, irmã, não se esconda. Fique vigilante. E em oração. Esse é o nosso papel. Não se esconda, irmão. Não se esconda. Fica vigilante, fica atento. Em oração, vigiai e orai, vigiai e orai, vigiai e orai. Não é orar e vigiar, é vigiai e orai. Porque quando eu vigio, eu identifico uma situação e oro especificamente. É por isso que eu vigiai e orai, não orai e vigiai. Porque a minha oração vai ser direcionada. Eu estou vigiando, eu identifiquei uma coisa. Opa, pum! Eu oro específico. Então não se esconda. Não se esconda, fica vigilante em oração, disponível para a direção do Espírito de Deus. Você hoje, minha pergunta hoje para todos nós aqui, para todos nós, será que nós estamos efetivamente disponíveis para a direção do Espírito de Deus para nossas vidas? A igreja existe também, não só para trazer paz em meio ao caos. Enquanto que para o mundo isso tudo é um terror, é um pânico, é um desespero, é uma angústia. Para nós é a certeza da redenção. Oxe, de onde você tirou isso daí? Você inventou essa historinha aí? Está fazendo um joguinho de palavras? Não. Em Lucas capítulo 21 que nós lemos, no verso 28, olha o que ele diz. Lucas 28, ora, depois de todas aquelas coisas que acontecem, depois eu te convido você a ler todos os versículos anteriores. Muita coisa vai acontecer. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e fiquem com a cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Glórias a Deus. Essa é uma promessa para nós, a igreja, os filhos de Deus. Mas o que está acontecendo hoje com muitos dentro da igreja, no processo de igreja? É como se estivesse lendo assim, como se eu estivesse lendo o versículo assim: ora, quando essas coisas começarem a acontecer, se isolem, se escondem, abaixa a cabeça, fiquem no seu cantinho. Não foi isso que Deus falou para nós, não. Olha o que Deus disse, palavras de Jesus: quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se, ergam a cabeça, fiquem com sua cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Aleluia, glória a Deus. Tinha que ter um hino de louvor, ações e graças a Deus por toda a terra, que os povos iam se abalar com nossas ações de graça, e eles iam ser ministrados só por nossa postura. Essa tem que ser a postura da igreja. Agora, umas coisas que nós precisamos entender e discernir nesse tempo de pandemia, que nós temos que ficar, estão orientando a gente a evitar de fazer coisas, mas algumas coisas nós temos que, talvez sim, evitar. Nós, os crentes. Shows, algumas coisas alguns passeios em shoppings, por exemplo, algumas coisas de entretenimento, alguns lugares de entretenimento. O entretenimento, de uma forma geral, isso sim nós temos que dar uma seguradinha um pouquinho no entretenimento. Por quê? Porque entretenimento e a indústria do entretenimento foi uma das que mais cresceu nas últimas décadas. A indústria do entretenimento é uma das mais fortes. Por quê? Porque o entretenimento significa uma ação, um evento, uma atividade que tem o intuito de entreter, de suscitar o interesse de uma audiência para desviar a atenção. A porcaria de BBB, que graças a Deus eu nem que é, essa porcaria, quando você assiste essa porcaria, está desviando a sua atenção da vida verdadeira. Estou dando um exemplo bem chulo, porque BBB para mim é chulo.
Mas estou dando um exemplo natural para apontar. O entretenimento faz isso, nos desvia da atenção. Com esse tempo de pandemia é bom, porque o entretenimento está saindo das nossas vidas. Com isso a gente consegue voltar à realidade e focar o que precisa ser focado nas nossas vidas. E não que eu estou falando assim que a gente não pode fazer um descanso, um lazer, nada disso. Uma atividade esportiva, pelo contrário, não estou falando nada disso. Estou falando sobre se perder e entreter, ficar entretido. Quando você está entretido, a sua mente está voando. E eu quero ler em 2 Timóteo, no capítulo 2, a partir do verso 3. 2 Timóteo 2, a partir do verso 3, diz assim. Paulo falando com Timóteo aqui, né? Participe dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igreja, a Bíblia aqui faz uma simbologia sobre nós aqui, dizendo que nós somos soldados. Soldado de quem? De Cristo Jesus. Somos soldado de Cristo Jesus. Ele fala assim: nenhum soldado em serviço se envolve com as coisas dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Nenhum soldado fica perdido com as coisas desse mundo, porque ele está tão focado na missão que lhe deram para ele. E é assim que nós devemos estar, igreja. Nós somos o exército do Deus vivo. Nós somos o exército de Deus vivo. E nenhum soldado deixa de ir para uma missão em tempos de pandemia. Você acha que o exército agora está escondido? Você acha que o exército está em isolamento social? Algum exército do mundo? O exército brasileiro, o americano, o israelense, o russo? Nenhum exército se esconde. Mas nenhum soldado deixa de ir para uma missão em tempos de pandemia. Muito pelo contrário. O exército sempre está em prontidão para todo tipo de enfrentamento. Se é assim no natural, assim tem que ser no espiritual. Nós devemos estar assim, nessa postura. Nesse tempo Deus está nos colocando em uma condição que proporciona um ambiente real, genuíno e não virtual. Nós estamos sendo chamados de novo para um relacionamento real, genuíno e não meramente virtual, porque o relacionamento virtual é virtual. Para isso Deus está nos chamando nesse tempo, tirando numa condição natural que nós estamos perdidos nas questões virtuais, nos trazendo para um relacionamento verdadeiro, genuíno, real. Com isso nós podemos, nesse tempo de pandemia, é uma grande oportunidade que nós estamos tendo para nos relacionar com Deus de uma forma mais inteira, mais intensa, mais profunda. Nós temos que entender isso. Até porque antes dessa tal de pandemia, quantos de nós não reclamávamos? Eu não tenho tempo, estou muito atarefado, estou muito cheio disso, eu não consigo, é muita tarefa, muito isso. Muitos de nós, esse tempo que estava roubado, foi devolvido. O que você está fazendo com esse tempo agora? Ah, irmão, eu não posso ir na reunião porque eu estou tão envolvido no meu trabalho, estou tão envolvido com tal coisa, estou tão envolvido com aquilo lá, estou envolvido com situação X, Y, Z, H. Mas muitos de nós perdemos essas coisas. Esse tempo não está mais sendo tão roubado. O que você está fazendo com esse tempo hoje? O que você está fazendo? É uma oportunidade de Deus para que a gente se envolva com Ele, com as coisas dEle, e de nos relacionarmos. Entendemos, nós temos que entender que nós devemos nos relacionar com os nossos, com os da nossa casa, porque na nossa casa, nosso ambiente nossa casa, lá sim nós estamos despojados de máscaras. Lá a gente não usa máscara. Simbolicamente tem uma coisa muito forte nisso aqui. Não existem máscaras dentro de casa, no ambiente nosso. E uma outra coisa assim que esse tempo está trazendo para nós, muitos de nós muito envolvidos com o nosso trabalho, por exemplo,
Mas como muitos agora diminuíram o ritmo do trabalho, então estão trabalhando home office, trabalhando remoto, trabalhando num outro sistema, trabalhando num sistema que você não está tendo a necessidade de estar tão envolvido socialmente com aqueles do trabalho, você está tendo a oportunidade de se envolver mais socialmente com os da sua casa e do seu entorno, no seu local, na sua comunidade, com a sua igreja. Com a sua igreja. Nós estamos tendo essa oportunidade de poder se envolver mais com esse tipo de situação que antes nós estamos tolhidos, impedidos, por causa do envolvimento que nós estamos tendo com as outras coisas que estavam nos roubando. É uma oportunidade de Deus para nossas vidas. Tudo isso, na verdade, é uma preparação que Deus está fazendo conosco, com a igreja dele, para um relacionamento que nós devemos ter com ele, como igreja. E eu quero terminar aqui dizendo aquilo que está escrito em Salmos 55, verso 22, que ele fala assim: entregue os seus problemas ao Senhor, e Ele o ajudará. Ele nunca deixa que fracasse a pessoa que lhe obedece. Promessa. Entrega os seus problemas ao Senhor. Ele te ajudará. E Ele nunca deixa que fracasse a pessoa que obedece. Se preocupar, ficar ansioso, ficar perdido, distraído, entretido, é desobedecer a Deus. É desobediência. Agora, se nós permanecemos firmes, fortes, obedientes, Deus nos ajudará, Ele vai cuidar de nós, e Ele não vai permitir que a gente fracasse, que a gente sucumba. Não permite, Deus não permite, Ele não permite isso que aconteça com os filhos dele, não permite. Deus é o Deus sim da provisão. A Bíblia fala que Ele é minha fonte, Ele é a minha fonte. Ele é a minha fonte. Não é meu trabalho, não é a minha condição social, econômica, nada. Ele é a minha fonte. Que nós possamos compreender isso, todas essas coisas, entender qual é o nosso posicionamento e fluir em Deus conforme a direção do Espírito dele para cada um de nós e para a igreja dele, se mover nesse tempo para que nós possamos levar a palavra de vida, de salvação, de graça e a cura no meio do caos, em nome de Jesus, amém.